pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o Dr. Veleca. Hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante, que é esse novo mundo que eu estou começando a frequentar, que é o mundo dos podcasts. Então, a gente vai falar com o Viegas, do Fala Cansado, que vai tirar algumas dúvidas e conversar conosco a respeito desse mundo muito interessante que são os podcasts. E aí, Viegas? Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto que é o que eu amo tanto, né? O podcast Fala Cansado, ele existe há mais de 2 anos. Já foram 128 episódios pro ar. Fora isso, eu já participei de uns 6 ou 7 como convidado. E, enfim, é um mundo que, pra mim, eu digo que todo mundo tem que ter um podcast hoje, porque é a melhor forma de tu potencializar o que tu faz, serviço ou trabalho, produto. Porque é uma forma natural da gente aprender sobre alguma coisa, né? Não é aquela coisa engessada de, por exemplo, vamos falar de medicina, ter que parar e somente fazer um vídeo falando sobre um procedimento. Isso também é legal, mas no podcast dá a possibilidade das pessoas conhecerem além do Dr. Veleca médico, pessoa também, e mostrar como a pessoa dele impacta no serviço, né? Um profissional, quando de forma pessoal a gente está bem, está realizado com o que a gente faz, a gente tende a desempenhar de forma boa o nosso trabalho. Então eu acho que o podcast dá essa oportunidade. Eu acho a parte mais interessante do podcast que vocês estão conseguindo trazer para o público em geral é você conseguir exprimir, expressar, trazer para todo mundo de uma maneira lúdica e não convencional as medidas que você está implementando, e isso aí tem ganho, é só ganho, uma situação que a gente só ganha, né? Você ganha que você instrui, você ganha que instruindo você também consegue trazer para toda a população que tem acesso à internet o seu trabalho, e aí vai acrescentando, né? Eu queria mais te complementar nessa situação. Para mim, o que é a mágica? O podcast tem vários frontes, né? O Dr. Veleca aqui, ele está criando um conteúdo onde ele está gerando autoridade sobre o que ele faz. Então, para as pessoas que querem ser ou que vão ser o cliente final, por assim dizer, ele vai inspirar outros médicos também, com o conhecimento que ele tem, com a prática. E ainda tem a parte que é um pouquinho mais off, que a cada convidado que for trazendo, tu vai sentir isso, sempre sai daqui com uma coisa nova na bagagem. Não total. Vai o bate-papo, né? Vai entrar um Veleca daqui e vai sair outra, porque a gente sempre aprende. Eu lembro a primeira vez que eu escutei a palavra num podcast com uma psicóloga, neuroplasticidade. Aí beleza, não sabia o que era, ela falou. E daí, sei lá, uns 20, 30 episódios depois, outra pessoa falou e eu já sabia o que era, porque eu aprendi lá naquela conversa. É verdade. Então, tu vai passar por isso no decorrer agora das gravações, tu vai ver, é sempre muito legal, porque a gente... É um momento diferente, cara, sabe? Assim, que a gente tem a oportunidade de falar sobre coisas que nem sempre a gente tem, porque todo dia a gente tá tão sobrecarregado sobre o trabalho, a gente acaba convivendo com sempre as mesmas pessoas, que a gente, até mesmo se for com essas pessoas que tu for trazer aqui, tu vai descobrir coisas ou falar sobre coisas que tu não fala no teu trabalho, ou que tu não fala se tu trouxer a tua esposa aqui para conversar, se você é um colega de trabalho, um colega da faculdade, um aluno que hoje, um residente que trabalha contigo, vai ter a oportunidade de conhecer coisas sobre aquela pessoa que tu não conhece. É verdade. E em virtude disso, o podcast ele potencializa isso, mas ajuda muito nesse off. Eu sempre digo lá no Fala Cansado que a cada episódio eu saio um homem melhor e um empreendedor melhor. E é real, assim, é um negócio que eu acredito, porque no meu caso, o meu core business é o podcast. É o meu negócio principal. Depois vem o estúdio, depois vem o Câmera 4 que eu venço, mas o meu negócio é o Fala Cansado. Eu sou e me conta, como é que assim, que é esse trem aí, podcast? O que significa isso? Cara, o podcast ele vem oriundo, né, do iPod. Então, ele já existe há 20 anos o podcast. E ele veio do iPod, então ele antes era só em som, né? Não era uma forma de comunicar. Hoje, era uma entrevista, né? Hoje, na verdade, isso que a gente faz, na parte, falando tecnicamente, ele é um videocast. Mas como a maioria das coisas que a gente faz, por exemplo, vou falar pelo Falar Cansado lá, eu tô no YouTube, mas eu também tô no Spotify, só em áudio. Eu também tô no Instagram, também tô no TikTok. Então, como a gente tá em todas as plataformas, o podcast ele se aplica ainda. Não precisa ficar sempre, isso é podcast, isso é videocast. É mais uma questão popularizou, técnica. Né? Popularizou, né? O uso, mas realmente é interessante. E eu acho que acaba assumindo um papel da notícia, da entrevista, de trazer uma informação de uma maneira diferente, né? Isso é super interessante. Muito mais leve, né? Assim, ele tem a oportunidade de fazer perguntas que foram... Normalmente, que tu costuma ver até hoje, tem muito atores globais, aí gente da mídia,
que normalmente tem que ser um personagem. No podcast eles tendem a ser mais o que eles são de verdade, né? Ser mais verdadeiros. Isso, né? É diferente, né, cara? A gente ouve cada coisa, até algumas coisas meio inusitadas, mas coisas que as pessoas não falariam na TV, elas vêm no podcast e falam. E assim, como é que tá sendo essa tua experiência, cara? Agora falando aqui da casa, de vir gravar um podcast, e quais são o que tu acha que seria, assim, vão ser os teus maiores desafios, né? Porque não é o teu trabalho comunicação, né? Mas habitualmente sempre que tu atende clientes e tudo mais, tu se comunica e tem que ter uma desenvoltura ali. Mas estar na frente das câmeras preocupado com isso é um lance diferente, né? Então, como que tá sendo isso pra ti, assim? Eu acho que faz parte de um projeto. Trazer a informação de uma maneira acessível a todos é a parte da medicina. Isso não é a parte, é uma parte da medicina que ela tem que existir. Então, a minha ideia sempre foi, quando a gente começamos com trabalhos técnicos, científicos, e eu sempre tive essa vontade de expandir os tentáculos, né, a gama de ação para algo que possa trazer para o paciente informação adequada sem se expor demais como técnico da saúde, médico, né? Sem fazer com que seja algo forçado, sendo algo realmente natural. E foi natural caminhar para o podcast, né? Foi no videocast, foi natural. As pessoas que vão ser atendidas por você, que vão aceitar com que você possa exercer a sua profissão no corpo deles através do ato cirúrgico, elas precisam desse contato, elas precisam te enxergar como um cara humano, alguém que vai além de um segmento e uma especialização, e o podcast ele abriu essa porta, né? Porque agora, por exemplo, a gente já teve alguns episódios, mas os próximos episódios que estão sendo agendados para fazer é com um empreendedor muito legal. A gente vai decidir aí se nós vamos fazer lá na casa dele agora, quinta-feira, comendo uma bela de uma pizza, ou se nós vamos fazer na segunda-feira que vem aqui. Depois tem um outro cara que é um cara brilhante, que é o Montanha, que vai vir aqui falar. Vocês vão se divertir demais com o Montanha, e todas essas interações, elas são interações que buscam sempre trazer algo da vida dessas pessoas para dentro do tratamento médico, né? E não só o tratamento médico, porque daí depois começa a se mesclar, né? Toda a ciência se mescla, né? A ciência do mais especializada, subespecializada que ela seja, quando volta, vai para o cerne, para a base, todas elas são uma mescla, né? Então eu achei que veio, cara, tá indo, né? Vamos ver qual que vai ser o resultado em longo prazo, mas em curto prazo é divertidíssimo, né? Eu acho que no teu caso é um grande diferencial também, né? Porque eu não conheço nenhum podcast, né, de algum outro médico, por exemplo, e é algo que vai dar oportunidade de tu falar sobre algo que as pessoas não têm acesso toda hora, né? A gente tem pouca informação sobre as coisas que tu faz, sobre uma cirurgia específica, né? Ou sobre algumas coisas, às vezes, da rotina do próprio médico. Porque muitas vezes tu vê quando a pessoa tá lá esperando para ser atendida, dependendo da situação, ela tá irritada porque ela, né, o problema dela é sempre o maior problema do mundo, porque Normal, o problema é dela. Normal. Mas isso aí, ela não tá preocupada em quantas horas o médico tá ali, que daqui a pouco tá trocando o turno, por isso que demorou. Enfim, tem várias situações aí. Mas é que essas situações são situações que têm que ser geridas pelo profissional, né? O paciente não tem mesmo que se preocupar com isso. Não deve, não, né? Não tem. Mas é legal quando ele sabe disso, né? Porque eu acho que muitas das coisas que a gente não consegue prosperar na vida e de diversas coisas, porque a gente não tem consciência sobre algumas coisas, né? Quando a gente tem consciência de todo o entorno, a gente vai de uma outra forma. Tipo, eu já vou sabendo que tem a possibilidade de acontecer isso por causa disso. Informação, cara, informação. É por isso que a gente tá aqui, né? A gente tá informando, né? Quantas vezes você já pensou o que tem menor do que 1 milímetro, né? Você já pensou que as leis de Newton não se aplicam para depois que você vai lá no nanômetro, não é mais Newton, né? E aí, né? Então, a informação é importante. Eu acho que nós estamos numa época em que cada vez mais as mentes que trabalham em prol de uma informação próxima à sua realidade, ela tem que trabalhar com isso, né? Porque se a gente consegue informar e consegue elucidar e consegue mostrar qual é o caminho, é tudo mais fácil, né? Consegue comunicar, né? Hoje aqui no
podcast que tu falou de receber empreendedor nos próximos, né? O Fala Cansado é voltado para empreendedores, que é para quem está cansado de ser CLT e quer começar a empreender. Então a ideia é trazer empreendedores que inspirem com a sua história outros Giovanni, do Bávaro Pizza, esse cara aí, vocês vão se divertir. Ele é um figuraça. Ele é o nosso pizzaiolo predileto. Ele que a gente sempre come lá. E agora, semana passada, fui eu e meu filho mais novo lá e a gente começou a conversar sobre várias coisas. Eu falei, pô, cara, vamos lá. Ele falou, vamos. E aí é muito interessante, né? Todos nós somos empreendedores, né? Eu falei isso numa conversa agora recente, que eu falei, cara, sendo empreendedor, não é sobre ser CLT, é sobre ter um CNPJ ou não, é uma atitude, né? Basicamente até um estilo de vida, porque o empreendedor é um tipo de profissional que ele sabe que ele tem que correr mais riscos, que ele sabe que o resultado dele depende do quanto ele trabalha, do esforço dele, da organização dele, da capacidade dele de conexão, de network, de ter acesso aos lugares certos, né? Porque às vezes a gente tem uma boa condição, uma boa qualificação profissional, mas se estiver num ambiente que não te favorece tanto, aquilo ali tu não consegue colocar o teu melhor em prática, né? No caso da medicina, por exemplo, talvez tenha lugares que tu não vai conseguir atender, por exemplo, tem uma cirurgia específica que tu faz no procedimento que não é todo mundo que faz, tende dependendo de onde tu atender, tende a ter mais atendimento sobre aquela cirurgia do que outros, né? Acredito que seja assim. Então, tu estar nos lugares certos, procurar as boas oportunidades, acho que para toda a profissão faz diferença, né? Com certeza. E você vê, mesmo a gente às vezes fica pensando, você falou bastante sobre ser um cara que recebe seu salário fixo, que teoricamente né, vai no regime da consolidação das leis trabalhistas lá, do Vargas de 20... foi 45, né? Que o Vargas consolidou a CLT. Mas mesmo o cara que está na CLT, o seletista, ele também tem focos de empreendedorismo. Ele pode ter. Não é porque o cara optou por ser seletista que ele não vai poder pegar uma pequena gama. Então, eu acho que o papel do empreendedorismo é colocar essa gotinha, que nem essa gota aqui caiu para hidratar essa mesa, né? Que a gente consiga colocar, porque às vezes o cara faz uma pequena ação, continua lá com o seletista dele, porque vai continuar, mas uma pequena ação de empreendedorismo vai abrindo um leque para esse cara, ele vai e ajuda as crianças a assim, fazer empreendedorismo dentro da casa deles e é muito legal a gente conseguir trazer isso, né? Mostrar isso, que existe possibilidade de empreender, é só você querer, né? E tu tá fazendo isso muito bem com o podcast, né? Já fazia com a questão dos vídeos, né? Que, cara, eu sou muito fã de quem faz coisas fora da curva, entendeu? Porque tem muita gente fazendo mais do mesmo em diversas áreas. Então, o que te diferencia? Esses dias eu levei um amigo, a gente foi num café da Associação Comercial de Porto Alegre. Recebi o convite pra ir lá e tal. Daí a gente tava falando, cara, eu acho que eu vou me associar pela questão de, tipo, é importante também alguns status, né? Independente da profissão, te abre portas para te fechar com os clientes. Eu faço parte de tal coisa, eu faço parte de tal... Lógico. Sabe? É importante, a gente tem que saber jogar o jogo também. Mas eu achei bem legal que ele tá começando a gravar podcast aqui com a gente, virou cliente aí, é aqui do prédio até, inclusive. E ele falou, cara, olha só, nessa associação aqui a gente sabe que tem advogado, que tem contador, que tem engenheiro, mas quantos podcasts tem aqui? Ele falou, só nós dois. Então, tipo assim, a gente sabe que é um caminho que ele é diferente, mas que ele agrega junto com todos os outros, porque o advogado, o contador, o médico também pode ter um podcast. Lógico. E se plantar a sementinha, pô, baita papo com um contador, cara. Os caras, puxa vida, é básico, todos nós, advogado também, todo mundo tem que entender de leis, cara. E às vezes a gente fica pensando assim na ultra especialização. Talvez um podcast basal, né, que a gente deveria ter lá no colégio. Eu sempre advogo. Minha mulher é economista, né? É uma bênção eu ter um economista na minha vida. Eu talvez não tivesse sentado aqui. Agora está terminando nutrição, para você ver. Olha o nível da criatura. Se eu não tivesse essa pessoa na minha vida, eu não ia conseguir estar aqui. Por quê? Porque preceitos básicos que não são transmitidos para a gente durante a nossa formação, certo? Eles podem ser transmitidos através deste ambiente, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito democrático, né? Às vezes a gente volta à crítica que é tecida às mídias
né? Principalmente agora a gente está performando mais em YouTube, o Spotify, outras situações como essas, mas tem muita ação importante. Eu volto lá que se eu não conseguiria me desenvolver se não tivesse acesso a tanta informação digna no YouTube, por exemplo. O cara tem informação maravilhosa, você precisa saber filtrar, né? E aí a gente volta pro básico da ciência. Se eu não tivesse aprendido a filtrar, e é uma coisa que eu bato com meus filhos, né? Eu tenho geração Z lá, o meu filho mais velho, ele fala, eu vi lá isso aí, eu vi no TikTok. Cara, tem informação ótima, mas você precisa saber filtrar, né? Como é que você está filtrando isso? E tem que aprender. O primeiro passo que a gente tem que ter é saber filtrar. Pô, qual é essa informação? E aí vai longe. É uma democratização maravilhosa, né? Eu participei de um podcast esses dias e ele é mais voltado para, além do papo, para a parte de tecnologia. Daí eu fui perguntado sobre isso, no caso eu tenho filho, ele também é pai, que nem eu e tal. Ele falou, cara, como é que tu acha essa questão das redes sociais, de cuidar disso? Eu falei, cara, eu acho que tem gente que às vezes diz, hoje as redes sociais afastam as pessoas. Não, as pessoas estão se afastando das pessoas porque elas não sabem usar a rede social de forma que isso facilite, porque olha só, a gente tem a possibilidade de conversar com alguém em qualquer lugar do estado, do mundo, via internet, pode fazer vídeo, pode se enxergar. Olha anos atrás quanto era para fazer uma ligação internacional. Era absurdo que tu pagava uma ligação, pagava de conta de telefone. Então hoje a internet ela facilita isso numa velocidade absurda. Só que a gente perde muito tempo assistindo coisas que não. O próprio algoritmo, a gente falou ali, do TikTok, o TikTok é um dos algoritmos mais inteligentes que tem nas redes sociais. Porque ele realmente te mostra. E tem gente, mas só aparece dancinha assim, de repente tu só tá vendo dancinha e ele vai te mostrando o que tu começa a assistir. Daí aí tu tá vendo lá umas mulheres lá dançando e tal, e daí só aparece isso, não sei por que não. É porque ele te dá o que tu pede, basicamente isso. Então, e o que ele quer vender também, isso é uma coisa que a gente não pode tirar da mente. A gente às vezes acha que o TikTok é de graça. Não, não é de graça. Você é um produto que está sendo ofertado. Saiba se colocar dessa maneira, né? Porque quem não tem a mente empreendedora sempre acha que existe um dever de retribuição de alguma maneira. Tem que vir. Não é assim que funciona. É uma grande troca, né? Não estou justificando, né? Nada. Não é uma justificativa. É entendimento, porque o entendimento gera a busca adequada. Né? O cara só fica me mostrando isso, sei lá o que. Cara, você pode bloquear, você pode ter outras maneiras. E você pode procurar o que é adequado, né? Você tá vendo, esses dias eu tava falando com o meu mais novo, né? Ele tava vendo lá, eles gostam de ver gameplay. Como gostam de ver gameplay? E aí a pessoa que tava passando gameplay usava, eu até modifiquei meu tom de voz, usava um tom de voz desesperador. Aí eu falei pra ele, cara, como é que você quando a gente conversa assim, você fica com uma pessoa que conversa assim? O que você faz se eu começar a falar contigo? Aí eu dei pausa e comecei a falar como a pessoa estava falando, ele ficou apavorado. Eu falei, cara, você tem que aprender que quando tem alguém com um vídeo passando dessa maneira, não é próprio para você. E tira, né? E fica, e vai. E aí ele mudou, foi para outro, eu estava cozinhando, né? A minha sala permite com que a gente tenha essa integração entre a sala e a cozinha, ele foi para outro, um bem mais tranquilo. Eu falei, cara, bela escolha, sei lá o quê, mas o que é importante, né, se tem pais nos vendo aqui, saiba que as crianças não têm autonomia para decidir sozinho. Não tem autonomia para eu particularmente vejo que criança, até o meu mais velho de 13, eles não têm autonomia para ficar independente nas redes sociais, no YouTube. Eles precisam de tutoria, eles precisam de limites, eles precisam entender qual é o caminho. Isso é muito importante que aconteça para que possa fazer um uso adequado e não transforme essa tecnologia em um problema, né? Nível de consciência, né, que a gente falou antes, e é isso que eu digo, né? Então a culpa não é dos algoritmos, das redes sociais, é tipo como a gente se comporta em relação a ele, né? Porque por mais que a tecnologia venha avançando, hoje a gente tem um auxílio da inteligência artificial para muita coisa, ainda assim quem escolhe as coisas para fazer um post lá pelo ChatGPT e tu quer fazer um texto, né, que vai falar sobre determinado conteúdo, tu tem que colocar a pergunta certa para ele te entregar. Se tu não souber fazer a pergunta, até tinha uma propaganda que falava muito isso, né? O que move nos mundos não são as respostas, são as perguntas. Né? É verdade. E eu acredito muito nisso. Eu acho que aqui a gente tem o poder, né? E até te falando isso para ti que vai seguir nessa linha de podcast, eu faço há muito tempo,
o poder de fazer as perguntas certas para extrair o melhor do convidado, né? Hoje eu estou desenvolvendo um método que ele chama método POD, que é podcaster de elite. A gente vai criar um curso onde eu vou dar passo a passo tudo que eu fiz para ter meu podcast. E ali, essa questão de saber o que perguntar é muito importante. E também, de certa forma, por mais que seja um papo leve, descontraído, por exemplo, falar, o cara lá é empreendedor é um pizzaiolo. O que tu vai querer saber dele, ou o que as pessoas que vão assistir podem saber dele que seja interessante para tua audiência? Verdade. Cara, eu tenho curiosidade e tal, quero saber como é que ele faz tal pizza, se tem algum segredo de família e tal. O que levou ele a ter uma pizza? Por que pizza? Ele podia fazer esfirra, podia fazer qualquer coisa. Por que ele começou com pizza? E o cara conta a história dele. Então, tu como perguntador aí, né? Pergunta vocabulário meio chulo, mas se tu fizer as perguntas que vão ser interessantes, ele vai falar toda a história dele de forma natural, vai ser bom para ele se potencializa, ele se valoriza o teu programa e a audiência. Não, e o legal é que tudo vai pela base da ciência que a gente estava falando agora. Né? Como que eu vou convidar alguém que eu não conheço? Eu conheço. O conhecimento desperta a curiosidade. E a curiosidade, né? Óbvio que esse podcast que a gente está fazendo, ele é voltado para a minha personalidade. Por quê? Porque é muito difícil eu fazer muito diferente disso e nem é a proposta. A proposta é que realmente as pessoas me conheçam, né? E tudo, a gente volta naquele ponto inicial que a gente está falando. Tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Você tem que gastar, ou acho que gastar não é a palavra certa, direcionar um tempo da sua agenda para conhecer qual é o passo que você vai fazer. Né? E aí é isso aí mesmo, cara. Você tem que saber o que perguntar, né? Como perguntar, para onde perguntar. Óbvio que esses dois caras que vão vir aí, que já são os nossos próximos dois que estão na lista, são caras que eu conheço já há bastante tempo, então vai ser mais fácil, né? Assim como você. Você menos, né, Viegas, do que aqueles bonitos ali, né? Só faltou o Rafa ainda não passou, né? O Rafa ainda não. O Rafa ele fica ali quietinho. Aqui, ó. O Ronei tá ali, ó. O Ronei já foi, né? O Ronei tá indo pro ar hoje, né? Então, é isso aí. Meio tempo pro ar, sai voando. Literalmente, vai voar, né? Espero que voe bem longe, né, Ronei? Amém. Cara, mas e dentro disso aí, assim, o Doutor Veleca hoje, o que tu diria que o cara que vai assistir esse podcast, ele tem que saber? Por que ele viria toda semana aqui assistir o Doutor Veleca? O que vai ter de novo? O que ele sempre vai querer destacar aqui? Porque a ideia, né, do podcast é essa, que as pessoas continuem acompanhando, que tu vai trazer convidados aí sempre incríveis, mas que também que o Doutor Veleca ele tem muito para passar, né? Eu sempre digo que o próprio convidado que vem aqui, se ele não sai levando alguma coisa, para mim não fez sentido nenhum. Então, lógico, eu acho que o Veleca tem muito para entregar. Eu acho que é importante para tua audiência dizer que pessoa que vai te assistir pra voltar, e pede pra te inscrever no canal, tem essas coisas que a gente não fez. É legal, galera. É legal. Tá feito, legal. Eu não sei fazer isso. Só falar isso. Mas eu acho que, sei lá, todo mundo faz isso, eu não quero fazer. Então não faça. Não quero. Quiser, faz. Não quiser, não faz, não precisa, não. Porque a ideia não é essa, assim, ó. Primeiro é a originalidade, né? O cara que vai entrar aí vai saber, é original, a gente vai... Não tem roteiro de bolo. Não vai ser, esse vai ser assim, vai ser assado. Não, cada um vai ser uma surpresa, certo? Só que dentro dessa surpresa, óbvio que nós vamos sempre preconizar, ter um caminho de autoconhecimento, né? Todo mundo que vier aqui vai passar um pouco para a gente, assim como você está passando para a gente, que você teve esses 2 anos, que desenvolveu o seu podcast, quais foram os seus rumos, né? Muito conectado à sua existência, o empreendedorismo. Inclusive, eu estava aqui, enquanto estava falando, eu queria que você definisse em 2 palavras o empreendedorismo, só vamos terminar isso aqui para não ficar esquizofrênico, né? E aí vai ter quem respondendo originalidade, autoconhecimento, tocadas de empreendedorismo, né? Porque eu acho que ser empreendedor não é você gerar milhões, não é isso, é você olhar para você mesmo e querer investir em você. Então é isso que você espera, né? Vão ter colegas da medicina, vão ter colegas do ramo alimentício, do ramo da educação física, e o céu é o limite. Vamos ver quem vai aparecendo, né? Eu vou conversando com pessoas interessantes e vejo se cabe na proposta, né? Cara, se eu fosse definir em poucas palavras, para mim é um estilo de vida.
literalmente, assim, porque é o que eu vivo, porque eu todo, tipo, sei lá, o cara dorme pensando no que vai fazer no outro dia já, o que, É muito legal que isso, eu né? posso melhorar, então a gente, pô, tu viu ali, a gente tá ampliando o espaço aqui agora Lindo, do parabéns. estúdio, a gente chegou, desde que eu cheguei no Câmera 4, aí tá acontecendo as coisas bem rápido, eu sempre vim com esse intuito, sempre trouxe essa energia pros guris aí, eles compraram as ideias aí de, tipo, cara, a gente precisa mais, a gente merece mais e tem como fazer, né? Tem. E hoje eu particularmente, eu organizo eventos também de empreendedorismo, tem um evento que chama Fala Empreendedor, inclusive dia 4 de agosto vai ter uma na Ubra de Guaíba, para quase 600 pessoas, vou Ó, que organizar um evento legal. lá, Massa. e dentro disso eu tenho um método das palestras que eu dou que chama SGI, que é Seja Genuinamente Intencional, que eu falo assim, ó, as pessoas têm dificuldade de fazer network. Fala muito de network com uma palavra bonitinha, mas na prática É fazer difícil, né, poucas cara? pessoas sabem. Eu É dou dicas simples difícil. como assim, ó. Se tu vai num evento, o que é legal? Cara, fica sempre perto da comida e da bebida. É, É uma dica simples. Cara, todo mundo passa ali. é Todo verdade. mundo passa no cafezinho, daí o cara tá. Um cafezinho não dá pra ficar sem, né? O cara não vai dizer sim ou não, ele já tem que te dizer alguma coisa. Ah, começar o dia sem café não dá. Ah, como tá bom o salgadinho aqui, né? Já comeu esse aqui? A pessoa vai te dizer alguma coisa. Não, não comi, vou comer, vou experimentar então. Ou, já comi, realmente é muito bom. Então, são dicas simples. Eventos maiores de empreendedorismo, às vezes tem aquelas torres para carregar de celular. Tipo, vou colocar aqui e tal. Não dá pra ficar sem bateria, né? Não tem como ficar sem bateria hoje, a pessoa já vai ter que te responder alguma coisa. É sempre um lugar que as pessoas às vezes ficam sentadinhas, mexendo no celular enquanto carrega. Então, em eventos, se colocar em ambientes em comum. Outra coisa que eu faço, às vezes mesmo que eu vá como plateia, sempre que o cara abre a oportunidade de fazer uma pergunta, eu faço. Se eu fui no evento do Marcos Strider, ele tava aqui, ele abriu pergunta, na verdade eu não tinha dúvida nenhuma, mas o que eu fiz? Eu falei, cara, olha só, hoje eu tenho um podcast que a gente tem quase 10 mil seguidores no Instagram, mas no YouTube eu tenho 1.000 e poucos inscritos. O que eu poderia fazer para puxar isso aí de um pra cá? Eu já sabia, mas o que tem que fazer, a gente tá começando a trabalhar, mas o que eu fiz? Eu falei o nome do meu podcast, quem eu era, o meu nome, o Instagram, o YouTube. Tinha 40 pessoas ali, 15 já começaram a me seguir. Então a minha estratégia foi essa. E o palestrante ficou sabendo que quando ele vira a Porto Alegre, tem um cara que tem um podcast que fala de empreendedorismo. Então depois até algumas pessoas me chamaram, acho que tu podia fazer isso. Eu falei, não, eu te agradeço, mas na verdade é uma técnica de network, né? O genuinamente intencional é que, tipo, é uma pergunta genuína, verdadeira, porque realmente eu tenho um podcast, não tô inventando um negócio. E com a intenção de quê? De ser visto. Então, as pessoas têm esse lance da intenção, que parece intencional ser feio, mas não, a minha intenção... E eu acho que esse equilíbrio é uma coisa que, para trazer dentro do empreendedor médico, né, o cara que é médico, ele ele tem vergonha de fazer esse tipo de ação. E isso tem que quebrar essa barreira, né? Óbvio que guardando para os devidos postos, com certeza, mas isso precisa ser quebrado. Falar que você está expandindo o seu método, falar que você faz algo, não pode ser visto pela comunidade médica como algo ruim. Tem que ter ética, equilíbrio, tudo isso tem que ter, mas tem que ser visto, né? E tem que ser genuíno. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso também é uma das propostas, né? De estar falando aqui de tudo isso. É tudo visto como uma competição muito louca, mas não é bem assim. Se você quer o bem do paciente, se você acredita que você tem algo que pode levar adiante, tem que conseguir colocar isso para fora. De que vai adiantar se eu morrer com tudo que eu tenho dentro de mim e não conseguir passar para ninguém? Acabou. Daqui a pouco acaba. E acaba, né, velho? Acaba rapidinho. Tô numa etapa aí que a galera tá morrendo. Qual é o legado que tu vai deixar, né? Não tem. E eu digo essa parte intencional que o pessoal distorce muito, por assim dizer, que leva assim a parte da intenção. Eu digo, cara, a minha intenção é de contribuir. Quando eu tô aqui no teu podcast, a minha intenção é que o conteúdo que eu traga ajude alguém. Exato, entende? Então, exato. a intencional é nesse sentido, de ser genuíno realmente, ó, trazer a minha essência, mas com a intenção de contribuir com o teu projeto. Tem que ter uma proposta, né? Tem que ter uma proposta. Você vê, olha, uma pessoa vazia, ela não tem uma proposta. Ela pode ter, ela pode ser uma pessoa muito legal, só que não está conseguindo ter. Qual que é o seu tema, qual que é o seu lema, qual que é o seu objetivo na vida, né? Aquela coisa que a gente pergunta todo dia de manhã, pô, acordei, legal. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Essas coisas são importantes. Porque é muito importante, né? E tu falou ali de ser pai, também eu sou pai, acho que eu penso muito nisso, assim. Meu filho tem 1 ano e 2 meses, né? De cara, como é que... O que vão falar
sobre o pai dele, quando o pai dele não estiver ali, porque não adianta só a gente, né? O que que os outros falam do pai dele, qual é a imagem que o pai dele mostra, qual o legado, e o que que ele vai falar, o que que ele vai pensar, tipo, eu tenho orgulho do meu pai, eu acho muito legal o que ele faz, independente se ele querer seguir a mesma área ou não, mas ele ter orgulho do que o pai dele faz, pra mim é algo muito importante, que eu penso que, levando para esse lado do filho, eu penso isso pra todo mundo, eu falo uma frase que parece extremamente arrogante, mas pra quem não me conhece, até o Ronei falando isso, no início causa uma estranheza, mas depois a gente entende que eu falo, cara, é AVDV. É antes do Viegas, depois do Viegas. E daí os caras assim, porra, cara, acha que é Deus, só que não. Porque o meu propósito de fato é que todo mundo que passe pela minha vida eu consiga causar alguma transformação. Às vezes que é com uma palavra, com uma dica pro teu negócio, com coisa simples, mas que o cara que passar pela minha vida, ele saia de alguma forma diferente. Então esse é um objetivo meu, AVDV. Se os outros pensam, não, mas eu vejo muita gente, por exemplo, de fato sendo assim. Eu conheci o cara, ele tinha isso, e hoje o negócio dele como é por quê? Porque ele foi nos meus eventos, porque eu apresentei uma pessoa para ele, eu conectei ele com outra pessoa, porque eu tenho genuinamente a intenção de ajudar as pessoas. E é muito forte, sabe? Porque eu acredito nisso. E eu vejo que tá voltando. Eu falei isso pros guri, eu falei, cara, um exemplo é o que tá acontecendo com a gente com o Câmera 4, entendeu? A gente chegou, era uma coisa, e não é porque o Viegas entrou, mas é porque eu entrei com essa ideia, que os guris também compraram essa ideia, e daí a gente junto fez um movimento pra tá usufruindo de tudo que a gente tá usufruindo aqui. Mas porque na minha cabeça, que nem eu falei pra eles, cara, quando eu cheguei lá naquele estúdio, eu já falei, cara, eu já imaginei aonde que a gente já tá. E ainda imagino. E quando tu já materializa e visualiza e tem isso na tua cabeça, tu começa a fazer os movimentos pra isso acontecer. É que nem aquela história, isso aí. A gente volta de novo pra base, né? Essa mesa aqui, isso aqui não fui eu que inventei, tá? Isso é... Se não me engano é Platão, né? Oh, tristeza, né? Faz tempo que o cara não volta pra base, né? Mas essa mesa aqui, antes de existir, no mundo real, ela existiu no mundo mental, né? Então, antes disso aqui, tá aqui o cara lá, que é o marceneiro, ele pensou que ia ter 4 pés, uma tábua em cima para apoiar utensílios, né? E isso que a gente faz, mentaliza todo dia, onde eu quero estar. Isso é importante que quem está nos vendo consiga ter, né? Todo dia eu vou pensar o que eu quero hoje, para onde eu vou. É isso que eu estou fazendo, tá certo, sabe? Toda vez assim, esse negócio, desde que eu comecei a acompanhar os meus resultados, eu falo, cara, tá certo, é correto isso, esse é o caminho realmente, e aí vai. Qual que é a tua satisfação assim como médico mesmo, tipo, dos resultados, que agora tu falou resultado, né? Porque deve ser algo incrível demais, tu pegar um cara com uma lesão e através disso tu falar, cara, eu de fato fica quase tem um AVDV também aí, antes do Veleca, depois do Veleca. O cara demais. Chega ali de um jeito e sai de outro, né? Ajudar as pessoas é demais. Mas você sabe, né? Tanto que você tá aí fazendo o seu caminho, é demais. Você conseguir ver assim que você conseguiu estimular, primeiro, ajudar fisicamente, né? Eu acho que a gente sempre se apega muito ao ajudar fisicamente, né? Eu fui ali, fiz um negócio que fisicamente melhorou. Beleza, mas não é só isso, isso é uma parte, né? Então, sempre quando você vai fazer uma mudança física, você também promove a mudança psicológica. Fala, cara, eu sempre faço a mesma proposta. Fala, beleza, estamos aí com um problema, tem como ajudar esse problema, mas você também vai ter que treinar, tem que comer direito, vai ter que pensar bem, né? Vai ter que estudar. Eu sempre falo, dá uma lidinha, cara, não custa nada, uma lidinha 5 minutinhos no dia, é constância, não é volume inicial, né? Porque uma constância te dá um volume, e aí vai. E essa mudança é maravilhosa, assim, você consegue, quando você vislumbra que realmente aconteceu, você fala, legal. E a gente nunca é uma coisa só, né? Eu falo isso direto, assim, que tipo, aí por exemplo, tu falou, cara, eu sou médico, sou psicólogo, sou nutricionista, não total na essência, mas tu acaba tendo que ajudar em todas essas áreas, né? E o cara chega às vezes ali destruído com uma parte física, mas também emocional, porque imagina um atleta que não pode mais praticar o esporte dele, como é que fica a cabeça desse cara? O exemplo clássico é do traumatizado, né? O cara que acordou lépido e faceiro, tava lá vendo borboletas, olhando só milissegundos, ele se arrebentou. Mas se arrebentou assim numa coisa que talvez você não vá conseguir fazer o performance pré-fratura, pré-trauma retornar. E aí tá você e ele.
E você vai ter que tratar a expectativa, vai ter que ajudar o cara a melhorar, otimizar tudo, porque para ele chegar naquele performance prévio, ele vai ter que otimizar todos os outros campos que não estavam otimizados, entendeu? E aí talvez o cara consiga chegar, então você vai trabalhar, óbvio. Eu não tenho intuito de fazer nutrição e de... Sim, não, é mostrar o caminho e caminha para lá, mas você tem que mostrar, porque se você não mostrar... E outra coisa, indicar uma pessoa que vai conseguir acolher, não vai, cara. E então, é muito legal, é uma loucura. Cada dia não tem a minha esposa fala isso, né? Não tem monotonia. É sempre uma novidade, uma adrenalina. Não tem monotonia, tá comigo, nada é monótono. Muito bom. E é bom quando a gente sabe que a vida tá em movimento e a gente tá movimentando outras pessoas, né? Às vezes, demais. Às vezes o cara acha que tem que mudar o mundo fazendo uma super ação e às vezes tu não muda a tua casa, né? Não existe isso. Tipo assim, dentro de casa tu não faz o que tem que fazer, ou tu não cumprimenta o porteiro do teu prédio, sei lá. Às vezes é tão... Pô, bom dia, né? Porra, cara. Tão legal falar oi pro próximo. Claro. É demais, né? Da hora. Cara, eu tô por ti aí, eu curti o papo pra caramba. Ô, meu rapaz. Não sei se tu tem alguma pergunta eu acho que assim, ó, o mais interessante que a gente deveria colocar aqui é que esse é o nosso primeiro papo de verdade, né, Viegas? É verdade. É, né? Eu acho que eu tô com os meninos antes de você. Sim. Mas eu lembro adequadamente a data em que você ingressou nessa trupe aí dos os Trapalhões. São 4, né? O Marco fingiu que tá fazendo alguma coisa. Marcão disse que saiu pra trabalhar. Ele fingiu. Ele sempre tá, né? O Marco, cara... Ele deu uma pressão pra mim. Sabe quantos dias durou a pressão do Marco? Eu acho que não foram 5, né? Que é verdade. Mas tá bom, é um prazer. E conseguir ver essa mudança no âmago de vocês. Os meninos, eles já queriam muito, sabe? Que sempre que eu conversava com eles, eu via eles... Eu os via... querendo mais e mais. Isso é outra coisa que a gente tem que fazer um dia. Vamos fazer eu vou arrumar um professor de português para vir aqui com a gente, cara, porque é tão linda nossa língua, né? Trazer pra gente falar dos vícios mais comuns e de como que essa... Eu vou trazer pra gente, anota aí. Vai ser... Vamos ver. Mas e ver essa mudança, eu desabrochar, né? Porque eles eram uns, aí era o Marco, aí entrou o Rafa, aí entrou você, mas assim, cara, é demais, assim. Você vê o bem que vocês se fizeram, né? Óbvio que você trouxe uma mudança, mas os caras já tinham uma mudança, né? Se o terreno não fosse fértil, a semente nunca ia brotar, né? Ia ser só mais uma ação. E isso é magnífico. Então foi um prazer poder conversar contigo aqui nesse momento, né? E que a gente possa levar essa conversa para inúmeras pessoas, que pessoas vejam isso e sejam felizes vendo e vislumbrem algo diferente, né? Que quando eles qualquer um tiver fazendo algo, possa entender que ações empreendedoras são ações simples, ações benéficas. Cotidianas para a vida, né? Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia, uma boa noite. Com licença, sabe? Muito obrigado. Até às vezes, quem é casado, ou sua mãe, seu filho. Cara, diz que ama. Pô, dá boa noite. Qual foi a última vez que lembra? Que tu ama pra lembra? Tua mulher, teu pai? Exato. Não, cara, assim, ó, beleza. Isso a gente até diz mais, tá? Mas, assim, uma coisa que eu tento todos os dias... Antes de dormir, dar boa noite pra minha mulher. E quando acordar, dar bom dia pros meus filhos também, sabe? Boa noite, dorme bem, sabe? Acorda, bom dia, que legal que eu tô vendo vocês. Mais uma vitória, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aí. Não sabe. Espero que sim. Espero que você eternize a existência física, né? A psíquica, talvez a gente consiga ficar mais tempo, mas... Então, é simples. A vida é muito louca. Eu perdi meu pai, tipo, eu tinha 5 anos de idade, então não tenho memória dele, e minha mãe faz pouco mais de 2 anos que eu perdi. Ela tinha com 58 anos, um câncer e tal. Cara. E daí eu já falei isso aqui em outros podcasts. Cara, eu vi exatamente assim, ó, que depois do dia que ela faleceu dia 31 de dezembro, pra ter noção. Daí comecei o outro ano, tinha a mãe. Pô, pior que você, só a minha esposa, que o pai dela morreu no dia do aniversário dela. Sogro, se estiver ouvindo a gente aí, hein? Ô, sogro! Ô, mãezinha. Cara, e assim, ó, o que é louco? Eu falei, tu vê que literalmente amanhã faz um dia depois que tu vai, porque tu vê tudo. Eu falei, cara, tu com aquela dor ali imensa e tá todo mundo trabalhando, as coisas estão acontecendo. Então, quando a gente tá aqui, cara, dava muito valor pra vida, né? Esse tempo eu fui lá a gente foi lá te atender, e daí o Marcão entrou e eu fiquei lá na Ubra na frente ali. E daí eu falei, cara, olha só, fiz um stories isso aqui, eu falei, cara, olha só. Se tu tá achando que o teu dia tá ruim, alguma coisa, cara, fica 30 minutos numa entrada de um hospital pra tu ver.
Tem gente que entra lá sem perna, tem gente que entra lá sem não sei o que. Então, assim, cara, agradece, né? Se tu tá acordado, se tu tem saúde, se tu tem um trabalho. Tem gente que reclama do trabalho. Eu tinha uma frase quando eu dava treinamento pra equipe, quando eu trabalhava num call center, que eu era CLT ainda, que eu falava, sabe qual é o melhor emprego do mundo? Os caras me olhavam assim e falavam, cara, é o que tu tem. Porque não adianta tu pensar lá. Então, assim, como é importante a gente valorizar tudo que a gente tem, a nossa família, nosso filho, nossa mulher, nossos pais, nosso trabalho. E até se tá insatisfeito pra saber o que você não quer. Você tá tendo a oportunidade de saber, pô, cara, aquilo eu não quero. Mas se você não tiver a mente aberta pra saber, eu quero, eu não quero, não vai, cara. É agradecer, né? Agradecer muito. Sou um cara muito grato e eu quero te agradecer pela participação. Realmente gostei muito e, sabe, a gente já sabe disso, já tá desde os guria, mas o Câmara 4 aí tá de portas abertas. A gente tá fazendo de tudo pra... Eu sempre digo uma coisa que eu entrei como eu sou do podcast, né? Eu digo, cara, o podcast tem o poder de potencializar os negócios e eu quero que a gente consiga fazer algo que, de fato, faça a diferença na vida da pessoa que tá entrando nesse projeto, porque... Eu tô fazendo isso, então eu sei quais são as dificuldades, né? No teu caso, por exemplo, o podcast, tu é um médico, o podcast é um plus, então mesmo assim tu tem que abrir uma agenda pra vir aqui, pra gravar, tempo, deslocamento, chamar o convidado. É custo, né? A gente às vezes pensa que o custo é só financeiro. Não é só financeiro, a gente tem que pensar, mas não tá de boa, mas assim, cada ação envolve uma série de passos, né? Por isso que a gente... Sabendo de tudo isso, a gente... Coragem. Por isso que de tudo isso eu falo, cara, a gente sempre vai buscar o melhor pra fazer, tipo assim, o lance de parceria. Tu falou isso no podcast, não lembro se foi com o Ronei, com quem foi, da parte que, o que é legal é que a gente... É um atendimento humanizado real, né? A gente não tá aqui prestando só um serviço de audiovisual, a gente faz parte do projeto, Dr. Velec como podcast, do Papo com o Velec. Então isso pra gente é algo bem importante aí, já aproveitando para fazer um pitchzinho dentro do podcast aí da casa, se tu tem o objetivo também de fazer teu podcast aí, cara, busca o Câmara 4 aí nas redes sociais, que com certeza a gente vai poder te atender da melhor maneira aí. O Dr. Veleca tá aqui para confirmar isso, Demorou. Né? Tem todo o suporte aí, a gente tá ampliando espaço, então vai ser muito bem-vindo aí à nossa casa. Aí. Obrigadão. Até uma próxima aí, quem sabe. E agora eu quero estar sempre na audiência do podcast do Dr. Veleca aí, porque com certeza vai ter convidados muito legais aí. Com certeza, é nóis.